Isso não é um vlog de viagem. Olá, meu nome é Thiago e nesse canal a gente fala sobre cultura pop e os mais terríveis homossexuais. Eu tô gravando esse vídeo porque eu voltei recentemente de férias e trouxe algumas coisinhas comigo da viagem. Coisas físicas, itens, compras, produtos, mas também vivências e atravessamentos. Eu trouxe alguns livros e eu achei que eles renderiam um vídeo rápido com algumas reflexões. Vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo postar por aqui. Talvez um pouquinho mais solto, mais livre, mais gay. Porque sim, eu vou falar de gay. O que mais que eu gosto de falar, né? Além de gay. E quem me acompanha lá pelo Apoia-se sabe que essas minhas 2 semanas de viagem eu passei em Londres, lá mesmo, no terrível Reino Unido. Eu tenho família por lá e sempre que eu consigo juntar uma graninha eu faço uma visita. E um dos meus lugares preferidos de Londres é uma livraria. Sim, eu sou muito culta. É uma livraria chamada Gays the World, especializada em publicações LGBTQIA+. E é um lugar que tem uma história bem interessante. Eu vou falar um pouquinho dessa história, sobre os livros que eu comprei lá e algumas coisinhas a mais também. Tá, eu trouxe 3 livros ao todo, os 3 obviamente foram escritos em inglês, e apesar de eu estar mais ou menos acostumado a ler em inglês, principalmente por causa das pesquisas que eu faço aqui pros vídeos, eu ainda tenho uma certa dificuldade porque, enfim, inglês não é minha primeira língua. E já que eu trouxe esse assunto pra roda, deixa eu falar um pouco sobre o patrocinador desse vídeo. Babel é uma plataforma de aprendizado de idiomas totalmente online e que oferece cursos para diferentes níveis linguísticos. Inclusive, ao instalar o aplicativo, você pode escolher qual exatamente o seu objetivo para aprender aquele idioma que você escolheu. No meu caso específico, eu estava prestes a fazer uma viagem para um país de língua inglesa e eu precisava, entre outras coisas, encontrar uma livraria, comprar um livro, etc. Quanto custa esse livro é uma frase que eu precisava saber falar. A Babel está no mercado há quase 15 anos e tem uma metodologia diferenciada. A ideia é ensinar você a ter conversas reais, que fazem parte do mundo real, do dia a dia mesmo. A metodologia é bem séria, é um curso de idioma mesmo, e o que eu acho mais interessante é que você pode flexibilizar esse aprendizado para o objetivo que você precisa, seja esse objetivo profissional, educacional ou lazer. No meu caso, era um pouco dos 3. E a Babel tá em promoção de Cyber Monday. O link que tá aqui na descrição do vídeo te dá um desconto de 60% na assinatura da plataforma. Essa oferta é limitada, então corre lá para aproveitar essa promoção e depois me conta aí qual idioma você escolheu. No mais, vamos voltar pro que importa. Minha viagem. Quer dizer, minha viagem não, porque isso aqui não é um vlog de viagem. A gente vai falar de livros e de gays, mas para falar de livros e de gays, eu acho que a gente podia também falar sobre sindicalismo. Por que não? Em 1984, eclodiu em Londres, na Inglaterra, uma greve de mineiros que durou até o ano seguinte. Durante a paralisação, a então primeira-ministra do Reino Unido, a terrível Margaret Thatcher, bloqueou os fundos do sindicato de mineiros como uma forma de sufocar financeiramente a greve. Uma queridona mesmo, né? Para que o movimento continuasse forte, outros grupos de ativistas aderiram à causa, dentre eles o LGBSM, Lésbicas e Gays em Apoio aos Mineiros, em tradução literal, que se reunia na frente de uma livraria para angariar fundos para a greve. A livraria em questão era a Gays the World, que já existia desde 1979 e que foi fundada por um grupo de ativistas gays e socialistas. Essa história da greve dos mineiros e do apoio que essa greve recebeu de ativistas LGBT é documentada num filme chamado Orgulho e Esperança, de 2014. Eu tô contando essa história porque, claro, ela é interessante, porque eu não quero só falar dos livros que eu comprei, mas principalmente para mostrar que a luta LGBT, ela é inerentemente uma luta radical, ao contrário do que se insinua por aí. Historicamente, os movimentos de emancipação da população LGBT sempre estiveram próximos dos movimentos radicais, dos movimentos sindicalistas, dos movimentos socialistas. Isso em diversas partes do mundo. A luta trabalhista, os conflitos de classe, tem tudo a ver com a gente. Sabe por quê? Porque a gente também é trabalhadora, tá? Não existe emancipação LGBT sem emancipação de classe, raça, gênero, essas coisas que a gente fala o tempo inteiro. Quer um exemplo? Eu trouxe exemplos. No último dia 19 de outubro, a deputada Erika Hilton apresentou um projeto de lei que, se aprovado, vai equiparar a cura gay ao crime de tortura. Isso aconteceu alguns dias depois da influenciadora bolsonarista Carol Heller tirar a própria vida depois de participar de um retiro de conversão de homossexualidade promovido por uma igreja evangélica de Rio Verde, em Goiás. Esse caso foi bastante emblemático e chamou a atenção de muita gente para esse tipo de prática que vem se espalhando sorrateiramente no Brasil. Desde 1999 que o Conselho Federal de Psicologia proíbe qualquer prática terapêutica com o
o objetivo de impor a heterossexualidade a membros da população LGBTQIA+. Mas existem diversos relatos no Brasil afora de pessoas que sofreram e ainda sofrem esse tipo de violência, muitas vezes praticado e promovido por instituições ligadas a igrejas. Como que se combate isso? Quer dizer, num país onde ainda se morre por ser gay, no país que mais mata pessoas trans pelo 14º ano seguido, de acordo com o relatório anual da ANTRA, como que a gente combate a proliferação de terapias de cura gay? Para começo de conversa, e sem nem entrar nesse assunto de forma muito profunda, a gente precisaria ter um debate honesto e decisivo sobre moradia, para que pessoas LGBTs tenham para onde ir se elas não forem aceitas dentro de casa. A gente precisaria falar de verdade sobre renda básica, sobre acesso à saúde, sobre acolhimento. A gente precisa falar também sobre regulação das Big Techs, onde discursos de ódio contra a população trans se proliferam diariamente e são impulsionados por ativistas de extrema direita. Todas essas pautas e várias outras que eu não mencionei se conectam entre si. Eu tô falando uma coisa óbvia? Talvez, mas nem tanto. De vez em quando a gente lê por aí, inclusive vindo de certos setores da esquerda, a palavra identitarismo para se referir à população LGBT, aos movimentos feministas, ao movimento negro, aos movimentos indígenas e por aí vai. Essa palavra surge muitas vezes como parte de uma ideia que diz que a grande questão seria a luta de classes e que todo o resto, todas as outras lutas seriam uma grande distração ou um delírio pequeno burguês. E aí aparece o pedreiro metafórico que não entende linguagem neutra, ou a Dona Maria metafórica que tá muito assustada com a quantidade de letras na sigla. Mas você já parou pra pensar que esse pedreiro que você tá invocando pra invalidar uma pauta que não te interessa, talvez também seja gay? Ou que Dona Maria, na verdade, pode ser bissexual? Pode ser também. Ela é metafórica, mas ela tá no direito dela. E não me entendam mal. Eu de fato acredito que as relações de classe no Brasil e no resto do mundo permeiam todos os grandes desafios que precisam ser enfrentados hoje e nos próximos anos. Mas essa classe trabalhadora não é uma massa amorfa de pessoas sendo homogeneamente exploradas pela classe dominante. Inclusive, a ideia de que pobre é tudo igual e só presta pra trabalhar serve a quem? Mas olha só, deixa eu contar uma história pessoal aqui, rapidinho. Música de relato intimista, por favor. Eu cresci num bairro periférico do Recife, a cidade onde eu nasci, e depois do ensino médio eu tive a oportunidade de estudar numa universidade federal, o que mudou bastante a minha vida, os lugares que eu frequentava, as pessoas com quem eu convivia. O ambiente universitário, em especial numa instituição federal, ainda era e ainda é um lugar de muito privilégio. Privilégio é a palavra certa? Enfim, quando eu era criança e adolescente e eu andava ali pelo bairro onde eu morava, eu ouvia muita gracinha, sabe? Dos moleques do bairro quando eu passava. Você sabe que tipo de gracinha eu tô me referindo. Nada muito explicitamente agressivo, mas agressivo o suficiente pra eu ficar desconfortável. Isso me incomodava. E aí, estudando numa universidade federal, num curso de comunicação, eu tive uma primeira impressão equivocada de que ali, naquele ambiente esclarecido, eu ia sofrer menos homofobia. Grande engano. A verdade é um pouquinho mais complexa. Foi justamente nesses ambientes esclarecidos que eu ouvi alguns dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida, e não só sobre a minha orientação sexual. Não vou entrar nessa. Olhando em retrospecto, quando eu finalmente me senti à vontade pra me abrir pra minha família, pros meus vizinhos, eu tive a sorte, talvez o privilégio de ser plenamente acolhido. Eu sei que isso é um caso anedótico, que possivelmente é uma exceção, e que os dados mostram que a realidade é mais dura do que a minha pra muita gente. Eu só tô contando essa história, esse relato, porque eu quero combater a ideia de que LGBTfobia é coisa de pessoas menos esclarecidas. Eu quero combater a ideia de que o entendimento sobre as nossas causas, sobre as nossas lutas, seria um privilégio restrito a uma pequena parcela esclarecida da população. Não é, não deveria ser, tem gay em tudo que é lugar. Mas do que eu tava falando mesmo? Da livraria. Toda essa reflexão que eu fiz aqui foi pra ilustrar que esse lugar que eu fui, que eu gostei de ir e onde eu fiz várias comprinhas, não é só um lugar onde eu fiz várias comprinhas. Mas sim, eu fiz várias comprinhas. E eu vou mostrar os livros que eu comprei aqui, foram 3 ao todo. Eu não li nenhum ainda, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e por que eu fiquei interessado em ler, apesar de ser completamente analfabeta. O primeiro Eita, meu cabelo tá todo cagado. O primeiro livro é esse aqui, ó. Queer Heroes of Myth and Legend. Falei certo?
Heróis Queer de Mitos e Lendas. Aí tem um subtítulo: uma celebração dos deuses gays, santas sáficas e queerness através dos tempos. O autor se chama Dan Jones. O título é bem autoexplicativo e eu dei uma breve zapeada pelas páginas antes de comprar pra ver um pouco do que se trata. Ele passa por alguns dos exemplos mais conhecidos, tipo os homossexuais da Grécia Antiga, mas ele também vai pra Mil e Uma Noites e chega em exemplos mais recentes, tipo Frodo e Sam do Senhor dos Anéis. Mas eu acho que o mais legal são justamente os exemplos mais obscuros, tipo uma sociedade secreta de lésbicas dos anos 50 que adoravam dançar e uma antiga rainha indiana que mudava de sexo. Eu acho que eu vou ficar folheando isso aqui por muito tempo. O segundo livro é esse aqui, ó. Filmes que me fizeram gay. Esse livro é do Larry Dupolchan. Esse autor é lá dos Estados Unidos e ele é mais conhecido pelos romances ficcionais que vêm sendo publicados desde os anos 80. O mais famoso desses romances se chama Blackbird e ele virou um filme em 2014 com a cantora e atriz Monique. Aquela lá. I would like to see it. Eu nunca li esse livro, Blackbird, mas eu fiquei com vontade. E aí, esse ano, ele publicou esse livro, que é uma espécie de autobiografia em que ele conta a história da própria vida, passando pelos filmes mais marcantes, pelas obras mais formativas da vida dele. Também tô muito afim de ler esse. O terceiro e último livro, Bad Gays, uma história homossexual. Gays malvadas, gays ruins, safadas, horríveis, gays péssimas. Esse aqui me intrigou muito, foi o primeiro que eu tirei da prateleira quando eu entrei na livraria. Ele é baseado num podcast do mesmo nome, e a ideia é investigar a história de pessoas gays que, vamos dizer assim, se eu visse na rua, eu ia fingir que eu não conheço. E eu, de fato, não conheço mesmo, porque a maioria das pessoas que aparecem aqui já morreram. O livro começa de um jeito bem interessante. Ele já abre contando a história do julgamento do Oscar Wilde, que em 1895 foi preso por praticar indecências grosseiras com homens. Se é que você me entende. Mas Oscar Wilde não é um dos bad gays que aparecem aqui no livro. Muito pelo contrário, na verdade. Ele é lembrado hoje como um dos nossos, como alguém que poderia ser jurado do RuPaul's Drag Race. Na defesa dele, durante o julgamento, ele fala uma frase que tem bastante sinergia com a forma como a gente fala hoje sobre o amor homossexual, sobre vivências LGBT. Olha como ele fala sobre o desejo dele por outros homens. Ele é incompreendido nesse século, tão incompreendido que pode ser descrito como o amor que não ousa dizer seu nome. E é por essa razão que estou na situação em que estou agora. Ele é belo, ele é a forma mais nobre de afeto. Não há nada de antinatural nisso. Toda forma de amor é válida. Inclusive, o livro coloca o julgamento do Oscar Wilde, um escritor muito famoso na Inglaterra do século XIX, como um marco muito importante na construção da identidade homossexual como a gente entende ela hoje. Muito da imagem que se tem sobre gays, para bem ou para mal, foi construído nessa época graças à forma como se falava desse julgamento nas ruas de Londres, na imprensa. Foi a partir daí que começou a se falar sobre um terceiro sexo. Os jornais da época escreviam editoriais sobre os perigosos homossexuais, sedimentando no imaginário coletivo a ideia de uma identidade sexual. Mas tem um detalhe na história que não costuma aparecer muito, que é o motivo pelo qual o Oscar Wilde foi preso. Sim, ele foi preso porque ele gostava de beijar meninos e de promover orgias e esse tipo de coisa, mas a história é um pouquinho mais interessante. Oscar Wilde tinha um namoradinho na época. Namoradinho? Ele tinha um boy, um twink chamado Lord Alfred Douglas, conhecido carinhosamente como Bosie. Esse Bosie era filho de um aristocrata britânico, o Marquês de Queensberry, que não gostava nada de saber que o filho dele estava envolvido em orgias e sendo corrompido pelos terríveis homossexuais. Aí o que ele fez? Ele escreveu uma carta pro Oscar Wilde, xingando o Oscar Wilde, chamando ele de sodomita. E aí o gay ficou muito ofendido por ter sido xingado de gay e decidiu processar o Marquês. Como ousas me acusar de algo que é verdade? E não só era verdade, como o Marquês tinha provas. Ou seja, não deu muito certo essa história de processo. Ele apresentou essas provas pro juiz e, enfim, deu no que deu. Oscar Wilde foi condenado a trabalho forçado, o que indiretamente causou a morte dele anos depois. É uma história triste, né? Mas o namoradinho do Oscar Wilde, não. Ele sequer foi preso. O Bosie, inclusive, fez bastante coisa depois da morte do Oscar Wilde. Primeiro, ele casou com uma mulher chamada Olive Constance, uma poetisa. Até aí tudo bem. Mas quando o casamento começou a dar ruim, ele decidiu se converter
converter ao catolicismo e passou a expressar publicamente opiniões antissemitas. Ele escrevia regularmente numa revista antissemita chamada Vigilante, onde ele publicava artigos acusando todo tipo de gente famosa de contaminar a masculinidade britânica. Minha filha, em 1920 ele fundou uma revista chamada Plain English, que publicava teorias da conspiração sobre o povo judeu, sobre irlandeses e sobre esquerdistas de uma forma geral. Uma pessoa ótima, né? Morreu em 1945, aos 75 anos. Bad Gays é um livro sobre as pessoas gays na história que não nos orgulham e que não podemos transformar em heróis. Os mentirosos, os poderosos, os criminosos e os bem-sucedidos. Desde Alexandre o Grande até J. Edgar Hoover, nossa história está repleta deles. Ao contrário de nossos heróis, no entanto, pessoas como Oscar Wilde, Audre Lorde e Alan Turing, raramente lembramos deles como gays. E ainda assim, a sexualidade deles foi uma influência tão importante em suas vidas quanto a daqueles que celebramos. E suas histórias têm muito a dizer sobre como as identidades sexuais que compreendemos hoje vieram a existir. Eu acho a proposta desse livro interessante. Tem algo curioso na forma como nós, LGBTs, falamos ou lembramos da nossa história. Primeiro, porque a gente tem pouco ou quase nenhum acesso a ela. Segundo, porque a gente tem o resto do mundo tentando fingir que a gente não existe, que nunca existiu, tentando apagar o nosso passado, ou ainda tentando pintar a gente como monstros que corrompem a família e a sociedade. Então a ideia de que a gente precisa reivindicar os nossos monstros do passado parece meio estranha, mas não é. Eu acho que o que está em discussão aqui é a desconstrução de uma narrativa única sobre pessoas LGBT. Ainda é muito tentador falar sobre as nossas vivências sob a perspectiva da dor, do sofrimento, o que não é inerentemente errado. Nós sofremos, nós somos vítimas de muitas violências, alguns mais do que outros, claro, mas a gente também tem muitas outras experiências e sentimentos. Por causa do apagamento da nossa história, é também muito tentadora a busca por reconstruir ela através de grandes heróis ou de grandes mártires. Mas nem todos nós somos grandes heróis ou grandes mártires. Ninguém precisa ser um grande mártir para ser validado como ser humano ou como um cidadão digno de direitos. Aliás, para ser um grande mártir, por definição, a gente precisa literalmente morrer, né? E eu não tô afim de fazer isso agora, não. Eu quero meus direitos vivo. Nessa perspectiva, eu acho que existe uma pressão, às vezes explícita e às vezes implícita, de que nós que estamos dentro da sigla, principalmente as pessoas que estão constantemente diante do olhar do público, não temos direito a sermos as pessoas complicadas que nós somos. Eu conjuguei esse verbo direito, gente? Se outras pessoas erram, elas são pessoas que erram. Se eu erro, eu sou uma bicha horrorosa que erra. Você reparou, por exemplo, uma pessoa feia, ela só é feia. Agora, quando ela é bicha e feia, ela é horrorosa. E é claro que isso não tá restrito a LGBTs. Mulheres passam por isso, pessoas negras passam por isso, pessoas gordas passam por isso e por aí vai. A identidade se torna, às vezes, um estigma que tira da gente o direito da gente ser imperfeito. A identidade pode ser também uma prisão, um papel que é esperado da gente pela sociedade. É isso que eu espero de você, é assim que você deve se comportar, não nos decepcione. E eu sinto informar que sim, eu vou te decepcionar. Igual seu pai e sua mãe, igual você decepcionou eles também. Seus futuros filhos, seus primos, seu namorado, marido, esposa, até o seu gato vai cagar fora da caixinha de areia um dia. Aceite. Somos imperfeitos, somos horríveis, somos monstruosos, somos tudo que não presta. Mas também somos lindas, gostosas e lacradoras. O espectro é enorme. E você sabe disso, mas é importante relembrar constantemente.
Curtinho, mas gostoso, né? Breve, um vídeo longo. Aguarde!